Fala galera, beleza? Bom, o pessoal aí eles comentam muito, né, nas redes sociais porque que o Brasil não retorna urgentemente a produção do EET1 Osório novamente. E é muito complicado esse assunto, mas eu vou tentar fazer algumas análises aqui para que vocês possam entender o porquê o Brasil não retornaria nunca um programa de desenvolvimento ou de construção tão complicado como foi, por exemplo, o Osório. Eu já começo explicando pelo seguinte: o Osório, no bom sentido, esse tanque ele era um Frankenstein. Por quê? O Osório ele tinha somente a plataforma, o chassi e a carroceria era brasileiro. O resto dos componentes utilizados no Osório era totalmente estrangeiro. E eu posso dar exemplos aqui para vocês. Começando de cima, a Engesa adquiriu a torre do blindado do Reino Unido, o sistema de controle de tiro dos britânicos. Os periscópios eram de fabricação francesa e belga. O sistema de visão noturna era da Philips holandesa. O canhão de 120 mm que foi empregado na fabricação dele era um modelo Giat francês. A carroceria blindada e o chassi era uma plataforma brasileira. A suspensão era do Reino Unido. O câmbio e as lagartas eram de fabricação alemã, bem como o seu motor MWM TBD 234 de 12 cilindros de 1040 cavalos também era um motor alemão. Então logo a gente pode ver que o Osório, ele no bom sentido, ele era um Frankenstein. Ele era uma plataforma brasileira, né, um chassi e uma carroceria brasileira, que a Engesa teve uma expertise enorme em buscar componentes eletrônicos no exterior e fazer todo o emprego, fazer toda a integração nessa plataforma. Foi um tanque de guerra para ninguém colocar defeito. Ele foi feito num período em que a Arábia Saudita relatou ao mundo que queria fazer toda a substituição dos seus obsoletos AMX-30, que era de fabricação francesa, e que nesse consórcio de reestruturação de suas colunas de blindado, eles queriam nos próximos anos adquirir o que tivesse de melhor no mercado. E a compra mínima era de 700 carros. Então a Engesa, assim como todas as outras fabricantes de blindados do mundo, se sentiram numa cobiça enorme. A Engesa, que não sabia fazer um Main Battle Tank, ela foi buscar apoio da Alemanha para tentar fazer esse carro em conjunto com a Alemanha. A Alemanha pulou fora porque a Alemanha era e é controlada pelos Estados Unidos, todo mundo sabe. Então, como tinha um problema enorme ali nos anos 80 ali na Europa, eles pularam fora. Sem a ajuda do nosso governo brasileiro e sem o exército brasileiro demonstrar vontade na aquisição desse carro de combate, a Engesa, por sua conta e risco, eles assinaram a sua sentença de falência quando eles entraram no projeto do Osório de forma privada, com capital exclusivo deles. Por quê? Não que a Engesa não tinha capacidade para fabricar todos esses componentes aí que eles foram buscar no exterior. Até teriam. Só que a complexidade é tão grande que isso daí demandava muito dinheiro e tempo. Então, como eles tinham uma expertise muito grande na fabricação do que eles fizeram, que foi a plataforma, ou seja, o chassi e a carroceria, eles fizeram somente essa parte e vazaram lá para o exterior para fazer aquisição desses outros componentes. Feito isso, como eles são muito competentes, eles fizeram toda a integração desses sistemas. Ficou um carro excelente. Tecnicamente ele era muito melhor do que o M1 Abrams, porque por ele ser 22 toneladas mais leve do que o M1 Abrams,
ele tinha uma autonomia, um alcance de 550 km para 440 km do M1 Abrams, que era um tanque que tinha uma turbina de helicóptero, que era muito beberrona, gerava um calor enorme na sua traseira, o que impossibilitava até da infantaria fazer o acompanhamento ali desse blindado ali na parte de trás, porque era muito quente. Então o Osório e o Abrams, eles venceram todos os outros tanques das outras competidoras, né, que entraram nesse consórcio. O M1, ele em alguns aspectos ele se mostrava ser muito melhor. O Osório se demonstrava ser muito melhor em alguns aspectos em relação ao M1 Abrams, mas por pressões, por um enforcamento, por um estrangulamento geopolítico que os Estados Unidos fez à Arábia Saudita, a Arábia Saudita acabou ficando então com um tanque norte-americano, uma vez também que, por puro azar, o Saddam Hussein demonstrou um forte interesse no nosso tanque e a Arábia Saudita não queria adquirir o mesmo carro que o seu inimigo adquirisse também. Então, portanto, eles ficaram com o M1. O Saddam não quis ficar com o nosso carro, o nosso exército brasileiro também não teve apoio do governo e a Ingesa se quebrou, se arrebentou de vez e fechou as portas em 1993. Muito se fala do Saddam Hussein ter dado um calote na Ingesa, mas tem pessoas importantes que foram ligadas à Ingesa no passado que falam que isso é uma mentira. Isso é uma lenda que foi espalhado. Ele não deu calote à Ingesa e a Ingesa simplesmente ela entrou em falência porque a Ingesa ela era dona de muitos sucessos, ou seja, mais ou menos 25 ou 26 que ela veio desenvolvendo, né, ao longo do tempo e pegava dinheiro de um grande sucesso, investia no projeto de outro e era uma má gestão desgraçada e isso daí acabou então que por colocar a Ingesa em maus lençóis, né, em dívidas. E por conta dessa má gestão financeira, a Ingesa era muito mal administrada, ela era um sucesso na fabricação, no que ela sabia fazer de melhor, que era projetar, construir, desenvolver blindados, caminhões, muitos outros aí, e investia dinheiro de um em outro, e acabou que por falir por causa dessa má gestão financeira. E não calote do Saddam Hussein. Não teve calote, assim como eu fiquei sabendo. E a questão é o seguinte: o projeto do Osório, o projeto e desenvolvimento do Osório, também acabou que por acelerar esse programa de falência, né? Essa falência da Ingesa. Porque pensa bem, foi 2 prototypes que eles produziram, mas custa muito dinheiro. E imagine então se a Ingesa tivesse produzido, desenvolvido todos os componentes que ela foi buscar no exterior. Como que não seria mais caro ainda? Então, eu acho assim, não tem como. Eu acho que o Osório é um carro que morreu, vai ficar esquecido lá no passado. Como por exemplo o Northrop Grumman YF-23, que também foi um caça, um avião de combate ali, 2 protótipos só, que ficaram esquecidos lá atrás, né, em 1990. O Osório só vai ser mais um, porque infelizmente o Brasil não conseguiria ter acesso a tantos componentes de novo. Muitas dessas empresas lá do passado podem ter sido absorvidas por outras mais grandes, ou podem até mesmo não oferecer mais os componentes que eram oferecidos. Eu acho que construir um carro de combate dessa forma é muito ruim. Se o Brasil tem capacidade, sim, eu acho que tem capacidade sim. Tem, por exemplo, a italiana Iveco, que está instalada aqui no Brasil desde 1998, que teria sim capacidade de desenvolver e construir esses tanques, Mãe Battle Tanks, para o exército brasileiro,
mas teria que ter muito apoio governamental e interesse também da parte do exército, né? Então logo vocês vê que o Osório ele foi um tanque tipo exportação, para concorrer ali um consórcio que a Arábia Saudita lançou no início dos anos 80 para a aquisição de 700 carros. E não porque o nosso governo ou o nosso exército tinha interesse neles. Foi um tanque de guerra com um fôlego enorme, um tanque de guerra para ninguém colocar defeito, mas que ficou esquecido lá no passado. Se fosse ser construído outro, nos dias de hoje, era mais viável começar do zero, desde a produção do chassi, que já não seria ideal para os dias de hoje, nem muito menos a blindagem da sua carroceria, que também não seria ideal para os dias de hoje, pois ele foi feito para concorrer com o M1 Abrams A1, e o M1 hoje já se encontra na sua versão A2, né? O M1 ele está muito mais avançado, ou seja, ele não parou naquilo que era quando concorreu com o Osório. Hoje ele é um tanque bem melhor, bem mais avançado. Então acredito que o Brasil gastaria muito dinheiro para remodelar esse tanque, para ele ser alguma coisa funcional nos dias de hoje. Então tendo a necessidade de começar o projeto do zero. E podem acreditar, o Brasil tem essa capacidade sim. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva agora. Dá um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Desde já, um muito obrigado e até mais.